como não errar na hora de escolher os ritmos certos para diferentes momentos da celebração. Eu vejo muita gente errando nesse tema, tendo dificuldade e às vezes, pelo fato da gente ter pouco conhecimento, a gente acaba utilizando simplesmente o que a gente sabe, simplesmente aqueles mesmos ritmos o tempo todo. Então, às vezes você toca 1, 2, 3 ritmos e sempre todos os hinos são exatamente os mesmos. Mas isso não garante que você vai estar conseguindo tocar dentro de um contexto, que você vai estar tocando da forma correta, de forma coerente. E como que a gente resolve isso tudo, professor? Estudando do jeito certo. Então, se você tiver um conhecimento sobre quais são os principais ritmos e principalmente a importância e a aplicação de cada um deles, obviamente que você consegue desenvolver muito mais. Então é importante que vocês tenham isso em mente para conseguir estar se desenvolvendo, para conseguir estar evoluindo cada vez mais. Então estudem do jeito certo, que é isso que vai garantir com que vocês consigam estar tocando, desenvolvendo da forma correta, tá? Para vocês não ficarem travados, não ficarem perdidos e realmente tocar do jeito certo. Por isso que o tema da nossa aula de hoje é como não errar na hora de escolher os ritmos certos para diferentes momentos da celebração. Combinado, gente? Olha só, quero pedir aquele super likezão para vocês, se você ainda não deixou o seu joinha, se você não deixou o seu gostei, que isso é muito importante para que esse conteúdo chegue muito mais longe e a gente possa estar ajudando outras pessoas que têm o mesmo desejo e objetivo de aprender a tocar baixo para estarem tocando na igreja. Não custa nada para você, mas você vai estar contribuindo com a obra de Deus fazendo esse trabalho. Então, deixa o seu like e deixa o seu gostei. Combinado? Olha só, primeira coisa, gente, importante de vocês entender sobre o tema da nossa aula de hoje. Essa questão de ritmos e de você saber exatamente qual ritmo certo você está escolhendo é muito importante, principalmente para o contexto do que você está tocando. E isso acontece muito mais nas igrejas. Se você pega, por exemplo, uma banda de rock, ela vai tocar normalmente simplesmente rock. Se é uma banda de, sei lá, pop rock, ou se é de sertanejo, ela vai tocar simplesmente aquele estilo e mais nada. Nós que tocamos na igreja, a gente tem que ser muito mais versátil. E obviamente que vai ter contextos de hinos completamente diferentes. Como assim, professor? Vai ter igreja que você vai estar tocando hinos, por exemplo, que vai ser um pouco mais calmo, tem outras igrejas que tocam hinos um pouco mais agitados, mas na liturgia, normalmente em várias igrejas, a gente tem várias nuances e estilos musicais completamente diferentes. Você vai ver desde pop rock sendo tocado na igreja, que seria os hinos do Fernandinho, por exemplo, que muitos de vocês provavelmente deva já ter tocado algum hino do Fernandinho, ou talvez os hinos novos, que são os worships, que hoje em dia a gente toca bastante, a gente utiliza bastante esses hinos para poder estar tocando na igreja e que a gente não tem muito esse costume. Então, se você toca um hino que é um pouco mais agitado, você vai estar tocando um pop rock. E é muito normal e muito natural tocar esse estilo, esse tipo de música. Tá bom? Então acontece da seguinte forma. Às vezes você vai tocar esse hino aqui, ó. E tem um riff bem legal, ó. Do Fernandinho. Ou tem vários hinos do Grupo Morada, entre vários outros cantores, que vai ter exatamente um ritmo um pouco mais agitado. Às vezes você vai tocar um hino que vai ser um forró na igreja, um corinho de fogo, para quem é de igrejas pentecostais, por exemplo. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. E às vezes você vai tocar um hino que é muito mais lento. Quando, professor? Nos cultos que a gente precisa ter mais meditação, por exemplo, culto de oração, ou na Santa Ceia da sua igreja, a gente vai tocar hinos calmos, hinos lentos. Por exemplo, o hino da harpa cristã. Se eu fosse tocar esse hino aqui, ó. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nosso portou. Bendito seja o teu sangue. Percebe que é um momento de meditação? Então, automaticamente, a gente precisa do quê, gente? A gente precisa de hinos mais lentos.
de hinos mais calmos, porque tem a ver com o contexto, com o que você está tocando, com o tipo de música que você vai estar acompanhando. Esse tema é muito importante. Eu sempre converso com alguns amigos meus que são mais experientes, que já tocam há mais tempo, e a gente sempre conversa e fala exatamente a mesma coisa. É unânime, gente. O que é unânime, professor? Que normalmente quem é mais iniciante, normalmente tende a estudar muita técnica e na hora de estar aplicando, de estar tocando o hino, acaba esquecendo do principal, que é o contexto que você está tocando o hino. A gente tende, inclusive, a querer tocar simplesmente hinos mais agitados. Quer ver um exemplo claro e super importante quanto a isso? Quando eu tocava na Assembleia de Deus, eu fui líder durante muito tempo da Assembleia de Deus, do grupo de louvor, e toda vez que tinha congresso, que tinha festividade, era muito engraçado. Inclusive eu sempre falava para o pessoal sobre algo muito importante. Falava, gente, quem escolhe os hinos é o ministro de louvor ou os regentes, quando a gente tocava para outros grupos estarem cantando. Então, se isso é verdade, a gente tem que simplesmente tirar esses hinos. Aprenda a tocar o hino e siga do jeito que foi instruído ali, do jeito que eles pediram. Mas normalmente o pessoal queria simplesmente tocar os hinos que eles achavam interessantes. E quais são os hinos que a gente tende a achar mais interessante? Para quem é baixista, são hinos que vai ter um riff de baixo super legal. Para quem toca guitarra, que tem um solo super legal de guitarra. Para quem toca teclado, o hino que tem uma introdução muito bonita de teclado. Então a gente sempre tende a querer escolher hinos que vai valorizar o nosso instrumento. Mas é unânime que todo mundo gosta de tocar hinos sempre agitados. E aí você vai tocar num culto de Santa Ceia um hino como esse, que é um momento de reflexão, ao invés de tocar o hino calmo, bendito seja o Cordeiro, só tô marcando, ó, tá vendo? Que na cruz por nós padeceu. Simples. Só isso, não precisa de mais nada. O pessoal quer tocar um groove. Bendito seja o Cordeiro. Pra que isso, gente? Não tem a ver com o contexto. Por isso que a gente está falando sobre esse tema. Tudo tem a ver com o contexto que você está tocando. Quando a gente vai tocar na igreja, a gente vai lá para quê? Para simplesmente servir a nossa congregação com o nosso instrumento. E quando eu era líder do louvor lá, quando os regentes escolhiam um hino, que era mais lento, todo mundo, não, que esse hino não é legal, que é um hino chato. Gente, temos que ser capazes de tocar qualquer hino, qualquer tipo de hino, de qualquer forma que a gente precisar. Então estudem, já é uma dica valiosa aqui para vocês. Também hinos lentos. E se for necessário simplesmente só marcar, só tocar cabeça de notas, em alguns contextos, em alguns momentos, vai ser essencial. Você simplesmente vai fazer isso. E quando for necessário e preciso você tocar um groove para um hino mais agitado, você também vai ser capaz, então precisa estudar para também ter essa capacidade. Isso é essencial para você conseguir tocar com segurança em qualquer igreja.